Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está corrigindo, vai corrigir junto comigo a prova de Brasília 2019. Sexto ano fundamental, lá está. Vamos ver o nosso gabarito, uma prova grande, parece um livro. Por quê? Ela está grandona, porque ela está com o espaçamento duplo, por isso que ficou uma prova grandona. Porque se vocês forem colocar no espaçamento normal, a prova, ela tem texto grande, ela tem figura grande, ela tem 3 textos para a prova de redação. Ela parece longa, mas não é. Tá? É só uma questão de espaçamento também. Então vamos ver o texto 1, que fala sobre a canção do Colégio Militar de Brasília. Sempre lembrando que agora que vocês estão fazendo essas provas em casa, é muito importante correr ao dicionário para buscar as palavras que vocês não entenderam. Essa prova tem vocabulário bem requintado para sexto ano. Requintado que eu digo, ela é uma prova que está com vocabulário muito culto para quinto ano, sexto ano. Então, existem palavrinhas dessa prova que vocês não dominam. Vocês poderão achar que é uma prova difícil. Ela não é difícil. Ela se torna mais pesada para vocês. Vocês vão dizer, essa prova aqui eu não acertei. A maioria, eu não gabaritei. Por quê? Porque o palavreado contido nela, o vocabulário que eles usaram nas alternativas, ele é muito formal para o nível de vocês. Então, já é considerado, eu falei com o professor de matemática também, já é considerado, já é verdade, que as provas de Brasília são uma das mais difíceis dos colégios militares do Brasil. Certo? Talvez, porque, não sei, seja o... Bom, a gente não pode avaliar, deixamos assim. Só para lembrar que além de matemática ser considerada uma prova mais puxada, né, de Brasília, português também. Não na questão em si, mas no vocabulário que eles escolhem nas alternativas. A gente vai ver isso agora. Então, o texto 1 fala da canção do Colégio Militar de Brasília, que é uma canção que os alunos cantam, não é? Em determinados momentos. Tá? Eu sou no cerrado, promessa de mais glória, eu sou um sonho de pujança, eu sou conquistador, né? Eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar, né? Na terra de Brasília, sou o colégio militar. Urra! Então, é um hino muito centrado no eu, né? Eu sou o que há de melhor. É isso que coloca a canção. Eu sou do Colégio Militar, eu sou o Colégio Militar. Vejam, eles personificam o Colégio Militar através do aluno. Então, é uma canção muito sangue, muito... Colégio Militar corre nas veias do aluno. Uma coisa assim muito profunda. Vamos ver na questão 1. O texto 1, na qualidade de canção militar, cumpre a finalidade de... Qual é o propósito dessa canção militar? Letra A, exaltar valores cívicos e patrióticos. Letra B, denegrir ações heróicas de vultos da pátria. Denegrir é difamar, né? É manchar a reputação. Será que esse hino tem a ideia de manchar a reputação de ações heróicas? Claro que não. Será que, letra C, a finalidade dessa canção é renunciar ao uso de rimas, prescindir é renunciar, né? Deixar de lado o uso de rimas? Não é essa a finalidade. Vamos na letra D. Será que é depreciar aspectos físicos do Brasil? Não, né, pessoal? Depreciar é desprezar. Não, é não apreciar. Nada a ver. Caracterizar o espaço geográfico do país, a canção do Colégio Militar tem a finalidade de caracterizar um espaço geográfico, dizer que eu sou do Colégio Militar de Brasília? Não.
Então, é a letra A que fala em exaltar valores cívicos e patrióticos. Eu acredito que essa questão vocês não erraram, porque ela está bem gritante ali, né? Porque a finalidade de uma canção militar só pode ser positiva. Então, vocês já podem matar a letra B, não denegrir não, prescindir não, depreciar não. Sobraria a letra E, caracterizar um espaço geográfico, dizer que estamos em Brasília? Também não. Então, até por uma questão de né? Não, sobra a letra A. Como eu disse para vocês, é uma questão muito fácil, mas ela se torna difícil pelos verbos que eles usam. Olha, denegrir, prescindir, depreciar. Pode ser que uma criança com 10, 11 anos não tenha essa noção vocabulário, entenderam? É nesse aspecto que eu acredito que a prova se torna complicada. Número 2. Nas alternativas seguintes, cada excerto do texto contém uma palavra ou expressão em destaque que é substituída por outra, colocada na expressão ao lado. Então, estão vendo ali em negrito, né? São fragmentos do texto. A substituição preserva o sentido original. Vamos lá. Cidade da Esperança. Cidade da Esperança seria uma cidade esperançosa. Dá para trocar por uma cidade hospitaleira? Não, eu não vou nem olhar a canção, porque hospitaleira é aquela que recebe, né, de maneira hospitaleira, de maneira carinhosa, afetuosa, um hóspede. Não é esperançosa, então não dá para trocar. Vitória no combate. Então, nós tivemos uma vitória no combate. Dá para trocar por uma vitória combatente? Não, porque vitória no combate é lugar. Nós ganhamos no combate, não quer dizer que foi uma vitória combatente, certo? Vitória no combate é lugar, então não dá para trocar por adjetivo combatente. Letra C, pujante natureza. Pujante é poderosa. Poderosa natureza, eu posso trocar por estéril natureza? Não, né? Estéril é aquela que não reproduz, né? A estéril, ela é morta, ela é seca. Então, pujante, não, ao contrário, né? Não dá para trocar. Letra D, estrela tutelar. Tutelar, quem tem a tutela de alguém é quem protege, é quem cuida, é quem zela. Então, estrela tutelar, estrela protetora. Tá aí, letra D a resposta. Número 3. O termo urra indica que a pessoa que o expressa se encontra num estado de... Então, vejam bem, ele diz, sou colégio militar. Na terra de Brasília, sou colégio militar. Urra! Esse urra, vocês acham que é, letra A, contenção? Contenção é quando existe uma luta? Ele está lutando? Não. Letra B, entusiasmo? Sim. Letra C, revolta? Urra! Aquele urra de que eu sou militar é revolta? Não. É displicência? Displicência é tédio. Apatia? Não. Comedimento? Comedimento é quando eu sou moderado. Quando eu estou comedido, moderado. Não. Então, o número 3, letra B, também, se vocês forem por retirando as óbvias aqui, vocês teriam uma questão 2, mais ou menos. Volto a dizer, questão 3, se vocês não sabem o que é contenção, displicência ou comedimento, vocês acham a prova difícil. E eu concordo com vocês. Como é que eu vou responder esta questão se eu não sei o que é contenção, displicência e comedimento? Só que vocês poderiam acertar no momento que vocês acreditam que aquele urra ali, que eu sou colégio militar, urra! É um entusiasmo. Então ali está bem gritante uma positiva, né? Número 4. Na canção, a voz que fala, o eu lírico, constrói no sentido figurado. Sentido figurado, pessoal, é aquele sentido que não é o verdadeiro, né? O conotativo.
Então ele constrói uma espécie de confissão, de promessa, de autorretrato, de delação. Delação é quando existe uma denúncia. Lamento? Não. Né? A questão 4 entra no autorretrato. O sentido figurado do autorretrato. Por quê? Porque ele coloca assim, olha lá. Eu sou a alvorada da vitória. Eu sou um sonho de pujança. Eu sou a garantia do resgate. Eu sou o conquistador. Né? Eu sou, com muito orgulho, um brasileiro que ostenta a estrela tutelar. Sou o colégio militar. O eu lírico não está se colocando no autorretrato, no retrato que ele faz dele mesmo? Então é a letra C, questão 4. Né? Pela repetição do eu sou, dá para dizer que é um autorretrato. Questão 5. Em cada alternativa seguinte aparece um verso no qual se destacou uma palavra ou expressão. Ao lado consta outra palavra ou expressão proposta como substituta com a qual se correlaciona. Considerando o contexto, a substituição altera o original ao conferir-lhe um sentimento oposto. Tudo isso, pessoal, vejam como eles usam o vocabulário culto para tornar a questão difícil quando ela está muito fácil. Olha só, considerando o contexto, a substituição altera o original ao conferir-lhe um sentido oposto. O que eles estão pedindo? Apenas a incorreta. Então vejam bem, muita atenção. Eu posso complicar uma prova somente através do enunciado, porque a pergunta ali as alternativas são extremamente fáceis. Mas se a criança, o adolescente ou o jovem não leu corretamente o enunciado, ele vai errar. Entenderam? A prova de Brasília não trabalha só com o edital. Ela vem trabalhando com a atenção e com o amadurecimento linguístico do aluno. Então, vamos ver. Eu sou a alvorada da vitória, trocando por o alvorecer da vitória. Certo, é sinônimo. Letra B, da vitória no combate, da vitória na luta. Certo, combate é luta. Letra C, eu sou o conquistador, eu sou o vencedor. Certo. Eu até depende do contexto, né? No momento que eu digo que eu sou conquistador, eu posso apenas conquistar ou conquistador no sentido de conquistar e merecer o mérito. Né? Então, eles consideram correta essa. Para mim, fica um pouquinho ambígua. Letra D. Eu sou com muito orgulho um brasileiro. Com bastante orgulho, advérbio de intensidade certo, que ostenta a nobre estrela tutelar. O que é ostentar? Ostentar é exibir, mostrar. Mostrar no sentido de exibir. Que ocultar é esconder. Então, aqui nós temos antônimos. Então, questão 5, letra E. Aquela que não pode, não está correta, ou aquela que altera o sentido. Bom, questão 2 tem. Não é questão 2, é o texto 2. Temos o Beija-Flor é a Floresta. Beija-Flor é a Floresta é muito bonitinho. Por quê? Porque é uma fábula, não tem moral, não aparece moral no final, mas ela é uma fábula. Ela foi disponível no site do Truco, não se sabe quem é o autor dessa fábula, ela teve adaptações. Então, ela não é uma fábula tradicional, daquelas que põe curta, daquelas que põe a moral, né? Mas ela é uma fábula, os personagens são animais.
e tem uma lição de moral contida através do texto. Tem uma mensagem, tem uma ética. O Beija-Flor na Floresta conta aquela historinha que vocês leram de um beija-flor que tenta salvar a floresta de um incêndio. Então, através do biquinho dele, ele corre no rio, vai lá e atira um pinguinho de água para combater o incêndio. E o elefante olha e pergunta, mas o que tu está pensando que através dessa tua atitude tu vais conseguir apagar o fogo? Imaginem, o biquinho do beija-flor. E ele disse que não importava, ele estava fazendo a parte dele para salvar a floresta, né, que era o habitat de muitos seres. Então é uma grande mensagem que deixa esse texto, né, da solidariedade, da união, da fraternidade, né, do bem-estar ao próximo, do cuidado ao meio ambiente. A atitude do beija-flor não podia ser mais bonita, certo? É um texto muito lindo. Vamos lá. Questão 6. No trecho, incansável em sua tarefa e bastante ágil, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. A palavra estacada tem o mesmo sentido de inconsequente, né? Aqui que eu coloco para vocês também uma questão complicada para quem não domina o vocabulário. Inconsequente é uma pessoa que não, olha, o prefixo in significa não. Sempre que vocês tiverem o prefixo in, que ele pode vir assim, ou ele pode vir assim. In e ou in, depende de quem vem depois. Esses prefixos indicam negação, certo? Então, inconsequente é quem não é consequente, é uma pessoa imprudente, que não tem prudência. É isso? Eu posso trocar por incansável? Incansável é uma pessoa que não se cansa. Então, incansável não é inconsequente. Será que poderia trocar por infatigável? Infatigável é não fatigável. É uma pessoa que não tem fadiga. Fadiga é cansaço. Daria? Daria. Letra B. Então, incansável é o mesmo que infatigável. Fatiga. Fatigar-se é cansar-se. Inconstante, que não tem constância, que não muda. Incomparável, que não se compara. Imprudente é que não tem prudente. Uma prudência é uma pessoa descuidada. Né? Então, nenhum deles daria. É a letra B. Questão 7. O fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado com sucesso foi o quê? A existência de um lago na floresta. O fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado com sucesso. Foi o fato de ter um lago? Não. Foi a conversa entre o elefante e o beija-flor? Não sei se foi bem isso. Acho que a conversa foi anterior. Acho que é algo que aconteceu depois disso. Vamos ver. A atuação em equipe, sim. Porque no momento que eles conversaram, o elefante e o beija-flor conversaram, o que aconteceu? Viram o elefante atuar com a sua tromba e começou a tirar muita água na floresta para apagar o fogo. Os outros correram e atuaram juntos, né? Porque o elefante chama a atenção, né, galera? Diferente de um beija-flor que é pequenininho. Curiosidade, audácia, ousadia, não. Então a questão 7 foi a união dos bichinhos que apagou o fogo. Questão 8. O atributo, a qualidade que descreve de forma mais adequada a atitude do beija-flor diante do incêndio. Então aqui eu não quero uma qualidade para o beija-flor, eu quero que vocês me deem a qualidade de uma atitude do beija-flor, da atitude do beija-flor, tendo em vista o final da fábula. Se deu tudo certo, por que deu tudo certo? Por que eles conseguiram apagar o fogo? Né? O que o beija-flor demonstrou a eles? Ingenuidade? O fato de ser ingênuo? Não. Imprudência? O fato de não ser prudente, de queimar as asinhas? Não.
Solidariedade? Sim, não é, galera? Solidariedade por quê? Porque ele tentou com o biquinho dele apagar o meio ambiente dos animais, não era só dele. Ele estava preocupado com a floresta inteira, não só com ele. Então ele foi solidário, né? Quando viu o incêndio. Ele não pensou só nele. Pouco importava se ele ia queimar as asinhas. Ele estava fazendo a parte dele. Isso é solidariedade. Cada um dar a mão, dar a sua mão ao outro. Doar-se, certo? Ser solidário. É isso. Solidariedade, não é? União em prol dos outros. Então, 8, letra C. 9. O texto 2 é claramente uma fábula. Esse gênero textual tem entre suas características a presença de animais como personagens e o fato de conter, via de regra, um ensinamento moral sobre o comportamento humano. No caso, a moral desta fábula, além da união faz a força, poderia ter outra sentença. Qual seria ela? Quem brinca com fogo pode se queimar? Tem a ver com a união faz a força? Não. As aparências enganam? Também não. Antes só do que mal acompanhado? Não. A palavra convence, mas o exemplo arrasta? Onde há fumaça, há fogo? Pessoal, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Foi o exemplo do beija-flor que demonstrou, né, o envolvimento dos outros bichos. Primeiramente do elefante, né, e a seguir de toda a bicharada. Então, houve uma sequência de atos que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, todos viram o passarinho, depois o elefante e começaram a trabalhar em união para apagar o fogo. Então, questão 9, a letra D, entra como segundo possível provérbio ou moral para essa fábula, né? Essa fábula, ela, como eu disse para vocês, não aparece. Primeiramente, não sabemos quem foi o autor. Segundo, não aparece representada com moral embaixo, certo? Então, ela entra num outro aspecto, assim, numa fábula mais contemporânea, mais sem a rigidez do que ela deveria conter. Daquilo que vocês estão acostumados, não é, pessoal? A ver nas fábulas de Esopo, La Fontaine, Monteiro Lobato, etc. Questão 10, vamos lá. Na passagem, os animais, assustados diante da terrível ameaça de morrerem queimados, puseram-se a fugir às tontas. O que significa a expressão às tontas? Eles puseram-se a fugir às tontas. Imaginem o que está tonto. Tonto é sem saber para que lado correr, é ou não é? Imaginem um fogaréu, eles não conseguiam nem ver para onde que eles corriam. As tontas é as cegas. As cegas é sem ver. Então, as tontas poderia ser trocado por as cegas sem ver, sem conseguir ver, sem direção, sem atenção? Sim, é essa a questão. Poderia ser as claras? Não, as claras é quando tem luz. As escondidas é quando está escuro. Não. As escondidas é sem aparecer. Aos pares, aos poucos, nenhum deles bate. Então, a questão dessa a gente mata já direto com as cegas. Fazer uma coisa às cegas, imaginem, com os olhos vendados. O cego não vê. É ou não é? Então, a expressão às cegas significa sem noção, sem saber para onde ir, para onde correr, não consigo ver uma direção. Foi assim que eles puseram-se a fugir. As tontas é as cegas. Então, questão 10, letra A. A 11, vamos ver... As alternativas seguintes contêm trechos do texto 2 cuja pontuação foi alterada, mais precisamente no que diz respeito às vírgulas, destacadas em vermelho. Bom, a minha prova é papel preto, mas eu vou direto na resposta para vocês verem onde houve mudança no sentido original. Houve mudança no sentido original, eu vou direto na resposta para explicar. A letra D, tá? 11, letra D.
Olhem o início, não vamos gastar nem muito tempo nessa questão. Não, pensei nisso, senhor elefante. O passarinho diz, não, pensei nisso, senhor elefante. Não é assim? O passarinho diz isso. Não pensei nisso, senhor elefante. Aqui eu tenho uma vírgula do vocativo. Ele está chamando do senhor elefante. Na letra D, eles colocaram uma vírgula depois do não. Será que mudou o sentido? Sim. Olha lá. O passarinho diz, não. Pensei nisso, senhor elefante. O elefante pergunta, mas o senhor acha que tudo isso vai dar em algum resultado? E o passarinho diz, não. Assim que ele diz, não, não vai dar em lugar nenhum. Pensei nisso, senhor elefante. Melhor eu paro, então, de juntar água no meu biquinho. Vocês viram que essa vírgula aqui muda o sentido? É isso aqui, ó. Não comas. Não comas. Olha aqui, ó. A mesma coisa da questão da letra D. Quando eu digo não comas, é uma ordem imperativo negativo. Não comas. Não! Comas! Aqui é para a criatura não comer e aqui é para a criatura comer. Entenderam? Vocês viram que essa vírgula aqui, ela muda o sentido da frase? Então, a questão 11, a vírgula que muda o sentido original do trecho é a letra D. Aquela vírgula depois do não. Texto 3, nós temos uma tirinha do Armandinho. Então, você quer mudar o mundo sozinho? O pai do Armandinho diz, que sempre aparece só com as pernas, né? Porque ele não é importante. Quem é importante aqui é o Armandinho. Ele diz, não estou sozinho. Só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. A atitude e as falas do menino, Armandinho, indicam que ele está planejando o quê? Impressionar a pessoa com quem fala, impressionar o pai? Não. Ele está querendo juntar as pessoas solitárias no mundo? Também não. Ele quer fundar uma organização não governamental? Não está dizendo isso na tirinha. Ele quer aderir a um grupo de ecologistas? Também não está claro na tirinha. Ele quer fazer parte de uma ação coletiva? Sim. Quando ele diz que não estamos espalhados, mas é só nos reunirmos, ele quer fazer parte de uma ação coletiva e aquele vasinho na mão demonstra que, com certeza, é relacionado com o meio ambiente. É ou não é? Legal. Questão 13. As reticências usadas no segundo quadrinho. O que eu já comentei várias vezes com vocês? As reticências indicam uma breve pausa, uma hesitação. Quando eu coloco a fala de uma criatura que gagueja, quando está com medo, quando há uma pausinha para pensar. Então, será que é uma falta de ideia? É uma breve interrupção? É uma perda de memória? É uma pausa demorada? Pausa demorada só se fosse no final e não tivesse nada depois. É uma leve insegurança? Não, é uma breve interrupção, que a gente coloca como uma hesitação. Né? Ele para e aí ele continua todo faceiro. Notem que o rostinho dele não muda. E é o que vem na questão 14. A análise da linguagem não verbal e a imagem. Não é? E da resposta que o Armandinho dá ao pai. Então, no final, né? Demonstra o que o menino é. Ingênuo e rebelde. Rebelde, com aquela carinha, ele está feliz, né? Ele está feliz de que ele vai juntar, estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então ele está feliz, dizendo que já estão se reunindo para fazer uma ação coletiva em prol do meio ambiente. Provavelmente, senão ele não teria uma plantinha na mão, né?
Letra B, teimoso. Inconformista, também não. Inconformista é alguém que não se conforma, ó, o in. Contestador e dissimulado. Dissimulado é uma criatura que se disfarça? Não. Arrogante, não sei, arrogante, soberbo? Não. Convicto e otimista? Sim. Convicto é estar convicto das suas ideias. Ele disse para o pai dele que já estão se reunindo. Então é essa. Então, 14, letra E. Questão 15 é através de um texto 4, que tem a ver com um folder. O folder fala sobre uma relação entre crianças e seus pets. Então, segundo estudo da universidade, os pets são isso, são aquilo, são aquele outro. Tá? Questão 15. Como todo infográfico é um gráfico informativo, certo? O texto 4 contém elementos verbais, palavras, e não verbais, as figuras e as cores. Entre esses dois tipos de linguagem, se estabelece uma relação marcada por quê? Então, tem ali os desenhos, as imagens, e as palavras e o infográfico, que traz a informação de algo. É marcada pela complementaridade, eles se complementam? Sim, né? Eles se contradizem? São opostos? Não. Eles são redundantes? Eles seriam desnecessários ali? Também não. São desarmônicos com o texto? Não. São concisos? Demonstram exatidão? Poderia ser, mas é muito mais correto, né? Mas exatidão aqui tem a ver com a imagem estaria quase que sozinha, né? Aqui ela está se complementando com o infográfico, né? O desenho de uma criança, um coraçãozinho e um bichinho, outra criança, outro coração, o cérebro. Então, dependendo daquilo que estão colocando no infográfico, aparece uma figurinha relacionada ao que foi dito. Então, existe uma complementaridade. Questão 15, letra A. Questão 16 fala, segundo estudo pela Universidade de Cambridge. Segundo o estudo, o trecho destacado mostra que os dados do infográfico merecem crédito porque se originam. De onde vêm os dados do gráfico? Através de uma pesquisa, né? Segundo estudo da Universidade de Cambridge. Pesquisa científica da universidade estrangeira, quer dizer, os dados, o infográfico provém, o gráfico provém de uma universidade, certo? Mas os dados são de uma pesquisa científica. Muito bem, letra A. Então, vocês poderiam se complicar entre a letra A e B, mas leiam bem, é o que eu digo sempre, muita atenção no enunciado da questão, tanto em matemática quanto em português. Se vocês não prestarem atenção ao enunciado do problema, ali vocês poderiam ter errado a 16 e ter marcado a universidade estrangeira. Entenderam? Só que os dados provêm de uma pesquisa científica. Questão 17. Na passagem, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto. O que existe aí? Uma relação de quê? Né? O Brasil é tão lindo quanto que os Estados Unidos. Não sei se é bonito os Estados Unidos. Maria é tão alta quanto Joana, quer dizer que são da mesma idade. Aqui eu estou fazendo uma comparação de igualdade. É ou não é? Matemática é tão fácil quanto português. Estou equiparando. Não estou dizendo que uma é mais que outra ou outra é menos que outra. Estou dizendo que elas se equiparam. Então, estou comparando, sim ou não? Então, existe aqui uma ideia de comparação na 17. Tão quanto, ou tão como, tanto faz. 18. No infográfico, a palavra pets é repetida em todas as sentenças
Por que que isso se aplica? Por uma questão de escassez de criatividade, quer dizer que num folder haverá escassez de criatividade? Não. Será a marca do gênero? Não. O infográfico não tem que repetir uma palavra. Por valorizar palavras curtas também não, isso não existe. ênfase em palavra-chave, sim. Quando existe uma repetição de termos, né, de maneira persuasiva, ou seja, eu fiz de propósito, de maneira proposital, o que que acontece? Isso é um recurso para dar ênfase. ênfase é realce, certo? Então é a letra D. Enfatizar é realçar. Questão 19 tem o texto 5. 5 razões para dar um animal de estimação para o seu filho. Então ali vocês leram outro texto tirado de um site. Então esse texto defende que as crianças devam ter um animal de estimação. De acordo com o texto 5, a convivência com animais de estimação traz benefícios à saúde das crianças. Esses benefícios são limitados a físico, mais físicos do que psicológicos, tanto físico quanto emocionais, restritos a fatores estimulantes da ansiedade. Vamos lá. Na questão 19, está falando dos benefícios. Olha os benefícios ali. 1, 2, 3, 4, 5. Estimulam o senso de responsabilidade, certo? Benefício emocional. Desenvolvem habilidades sociais, benefício emocional. Estimulam a paciência e a tolerância, benefício emocional. Diminuem alergias e doenças respiratórias, físico. Estimulam o condicionamento físico, físico. Então, o que a gente vai responder? Limitado a aspectos físicos? Não. Mais físicos do que psicológicos? Não. Tanto físicos quanto emocionais? Sim. Então já está ali, é só olhar, tanto físico quanto emocionais. Questão 20. O termo destacado em além disso, essa autoestima também é estimulada. O que significa essa locução conjuntiva? Além disso. Quer dizer que, ademais, também, locução conjuntiva, locução adverbial, não importa. Além disso, além de algo, locução prepositiva. Vamos lá. Entretanto, todavia, são sinônimos, significa mas oposição. Logo, significa tempo ou conclusão. Em decorrência, finalidade, propósito ou conclusão. Ademais, significa além disso, certo? E vejam bem, ademais é uma palavra escrita com um A junto com um demais, certo? Na segunda parte, nós temos a produção textual. Então, foi dado um texto, foram dados 3 textos. Primeiro texto, vejam que essa prova também não é temática. Essa prova, cada texto é uma realidade, né? Tem em cada texto uma realidade. Começa com a canção, depois tem uma fábula, depois tem quadrinhos, depois tem um folder, que eles chamam de infográfico. Agora vem com trabalhando a honestidade através de textos. Não deixa de ser uma prova temática no sentido dos valores. Eu diria que é uma prova com a temática sobre os valores. Só que ela está bem abrangente, né? Está abrangendo muitos valores. O primeiro texto fala sobre o pênalti desperdiçado de propósito, que tem a ver com menos corrupção ou mais corrupção. Texto 2 tem a ver com a honestidade, como é que vocês podem ensinar um filho, como é que se ensina um filho a valorizar a honestidade. E o texto 3 demonstra, através de uma tirinha, a honestidade também.
mostra atos de desonestidade e no final faz a gente pensar que nós exigimos a honestidade dos políticos quando nós somos desonestos conosco ou com os nossos próximos, né? Então diz assim: com a leitura dos textos acima, você percebeu a importância de ser honesto. Então, o texto 1, 2, 3 chama-se coletânea. Agora, use a sua criatividade e produza um texto narrativo em que a personagem principal demonstre o atributo da honestidade em uma experiência vivida. Então, tem que demonstrar a honestidade. A personagem vai demonstrar um ato que ela viveu. Então, é um relato pessoal. Pode ser em primeira ou em terceira pessoa, não é um relato pessoal. Vocês podem narrar a história de um personagem que viveu o ato de ser honesto. Então, vocês não vão fazer uma história que demonstre uma desonestidade. Vocês vão fazer uma história que demonstre honestidade do personagem. Já houve no Colégio Militar uma vez uma prova que pedia que vocês fizessem uma historinha que contivesse atos de desonestidade. Então, colocaram várias infrações, né? Vocês tinham que escolher uma, a maioria da gurizada escolheu a cola nas provas, né? Uma realidade vivida, que aquilo ali é um ato de desonestidade. Aqui não, eles querem que vocês coloquem um ato de honestidade. Vocês vão mostrar a personagem numa situação em que ela é honesta. Bacana, né? Então não vão seguir a linha do Colégio Militar daquela prova antiga. Vamos seguir a linha dessa prova que eles pedem uma atitude honesta. Então, lendo as orientações e fixando. Vou ver o que eles querem que eu faça. Vou fazer meu rascunho. Vou reler muitas vezes esse rascunho. Antes de passar a limpo, volta aqui, volta no pedido da redação e vejam se vocês cumpriram com todas as exigências da banca, da prova. A prova está mandando eu falar a palavra azul. Será que eu falei? Eu li no início, mas eu me esqueci. Aí vocês voltam lá antes de passar limpo. Pediram para botar a palavra azul na redação, eu não coloquei. Meu Deus! Isso é muito comum de acontecer. Muito. Muito, 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 muito. Por isso que eu vou insistir. Sempre, antes de passar limpo, leiam novamente o pedido da redação. E todos os passos, ó. Compreender a proposta desenvolvendo o tema, certo? Produzir o texto em prosa, ou seja, não poesia. Próximo, observar a coesão e a coerência, quer dizer, vocês têm que ter lógica, tem que ter introdução, desenvolvimento final, os parágrafos têm que estar organizados nos quatro momentos, né? O primeiro parágrafo é só a apresentação do cenário das personagens, o segundo parágrafo, que é o conflito, começa com certa vez, certo dia, certa noite, certa manhã, certo? Que é onde dá início à narrativa. Depois tem o clímax e vocês vão fechar a história de uma maneira positiva. Isso é coesão e coerência. Respeitar as normas da língua, delimitar a paragrafação e as margens. Se vocês ultrapassarem a margem, vocês vão ter perda de ponto. Se vocês não fizerem um dedão na entrada dos parágrafos, vocês vão ter perda de ponto. Se não centralizarem o título, perda de ponto. Então, a apresentação tem que ser impecável. Escrever texto em primeira ou em terceira. Vejam, nessa prova eles deixam vocês livres para escolherem qual o narrador que querem. Usando qualquer discurso direto, indireto ou indireto livre. Indireto livre não cai na prova do Colégio Militar de Porto Alegre. Escolher dos tipos de discurso direto ou indireto. Vocês podem usar um discurso com diálogo ou sem diálogo. Quem quiser ponha com moderação. Eu quero botar fala de personagem. Tudo bem, só que moderadamente, no máximo 2 falas, chega. Porque senão fica aquele bate-papo, não é uma narrativa. É um bate-papo entre um e outro, né? Então não tem sentido. Letra legível, mínimo 20, máximo 30, eles têm o mesmo padrão do CMPA.
elaborar um título coerente, sem se esquecer que tem que ter título. Então, depois que eu fiz toda a minha redação, todo o rascunho, arrumei, tirei palavra repetida, arrumei aqui, arrumei ali, eu volto aqui, leio tudo de novo. Será que eu fiz tudo que eles queriam? Fiz. Então, aí vocês vão reservar 20 a 25 minutos para passar a limpo, dependendo de cada um, né? Quando vocês treinam em casa o passar a limpo, você já tem que ter em mente o tempo cronometrado, quanto tempo eu levo para passar limpo. Tem crianças que têm muito mais, levam muito mais tempo para escrever que outras. Tem crianças que escrevem rápido e com letra legível, né? Tem outras que demoram muito mais para fazer uma letra legível. Cada criança é um universo, então cada um tem que saber o seu tempo, né? Tempo que cada um leva para passar limpo e reservar esse tempo no relógio. Eu sempre digo para a galera, 20 a 25 minutos é o tempo que vocês levam para passar limpo. É a minha experiência, mas cada um é uma sentença, cada um é uma verdade, cada um é um mundo. Cada um tem que saber do seu tempo. Combinado? E essa prova, então, foi finalizada dessa maneira, com essa linda redação, muito fácil, muito fácil. No final, eles colocam que os textos não podem ser transcritos, o candidato que fugir ao tema, 0, será exigida a observância pelo candidato da ortografia vigente, ou seja, se vocês colocarem acento em ideia, vocês vão ter desconto. Se vocês botarem alguma palavra com hífen que não tem mais, será descontado. Se vocês colocarem... Então, todas aquelas regras que nós já vimos, de acentuação principalmente, e de ortografia, que devem ser obedecidas, se fizerem algum erro garrafal desses, que não existe mais, vocês vão ser descontados. É o caso dos acentos abertos, principalmente a ideia, que não tem mais acento, do O e o E das paroxítonas. Certo? Então aqui está a correção da prova de Brasília, uma prova muito bonita, também gostei muito dela. E lembrando, não é que vocês saibam pouco. Quem não foi muito bem nessa prova não é porque não sabe as coisas. Não é isso. É uma prova difícil dentro do vocabulário com que foram feitas as alternativas. Então, eles podem complicar a prova através do vocabulário, do enunciado e das alternativas. Então, muito olho na questão do vocabulário, certo? Um super beijo, muito obrigada pela atenção e até a próxima.